Olá! Hoje vamos trabalhar as vistas ortogonais com a professora Werlane Abreu. Projeção ortogonal. Como já vimos, as projeções ortogonais de um ponto sobre uma reta e de um segmento de reta, o que vai acontecer? Eu vou pegar esse ponto, eu vou pegar essa reta e vou projetar elas sobre o quê? Sobre uma reta. Nesse momento, vamos estudar as projeções ortogonais sobre um plano, considerando o quê? Que o ponto P e o plano alfa a seguir. Observe na nossa primeira imagem, a gente tem um ponto e temos o plano. Lembrar que ponto a gente representa com letra maiúscula do nosso alfabeto e plano a gente representa com letras gregas. Então, o que está dizendo logo abaixo? P não pertence a quem? Não pertence a alfa. Quer dizer o quê? Que o ponto P não pertence a alfa. O que é que eu faço? Eu projeto esse ponto aonde? Eu projeto esse ponto em alfa. Então, eu vou projetar um ponto igual ao ponto P, que vai ser o ponto P'. Eu vou projetar ele aonde? Eu vou projetar ele no plano. Então, aqui embaixo da figura está dizendo o quê? Que P não pertence a quem? Não pertence a alfa. Mas P' pertence a quem? Pertence a alfa. O ponto P é a projeção, o ponto P' é a projeção do ponto P aonde? No plano alfa. Considerando o quê? Uma reta perpendicular. O que vai ser uma reta perpendicular? Vai formar um ângulo de 90 graus. Ao plano de quê? Ao plano alfa, que contém o quê? O ponto P, o ponto P' é a interseção aonde? É a interseção de uma reta e um plano. Projeção ortogonal de uma figura sobre o plano. O que vai ser a projeção ortogonal? A projeção ortogonal de uma figura sobre um plano é o conjunto de todas as projeções ortogonais dos pontos dessa figura sobre o plano. Observe, a gente tem uma figura, a gente tem um triângulo de base quadrada e a gente vai projetar o quê? Somente o triângulo. Então, eu vou projetar o quê? O triângulo é a projeção ortogonal de quem? Dessa pirâmide. É a face que eu estou vendo. A gente tem um quadrado sobre um plano e a gente vai projetar o quê? Vai projetar essa imagem. Quando eu projeto ela, lembrem de sombra. Quando eu projeto ela, eu vou ter o quê? Eu vou ver somente o quadrado. O que serão as vistas ortogonais? Vistas ortogonais é as maneiras que a gente tem de ver uma determinada figura. Carlos trabalha em uma metalúrgica. Para confeccionar algumas peças específicas, ele vai usar o quê? Ele vai usar o manual de instrução. E são o quê? Aqui as imagens. Observe que a gente tem a imagem e vamos ter os lados A, B e C. E cada um vai ter o quê? Vai ter uma visão diferente. Por isso que se chama vistas ortogonais, que é a maneira que a gente está fazendo o quê? A gente está vendo o quê? Determinada visão. Eu vejo de uma forma, quando eu viro, eu vejo de outra forma e assim por diante. Observem o quê? Aqui do lado ele coloca a figura e podemos identificar o quê? A peça será confeccionada em relação ao quê? A duas visões, a dois planos distintos que a gente vai o quê? Que a gente vai visualizar. A projeção ortogonal de uma figura sobre o quê? Sobre um plano é chamado vista ortogonal. As vistas são obtidas em quê? Em planos perpendiculares entre si e paralelos 2 a 2. Observe a ilustração que é a seguir, onde a gente tem um cubo. O cubo tem 6 faces e cada face a gente vai ver o quê? Vai ver uma diferente. Nesse caso, podemos considerar o quê? O plano 1 e a vista frontal do cubo. Logo, a gente vai ter o quê? 6 vistas do cubo. Uma frontal, 6 posterior, 2 superior, 5 inferior, 3 lateral, 4 lateral à direita. Então, a maneira que a gente pega um cubo que a gente vai visualizar, a gente vai ver o quê? Cada forma diferente. Por isso que a vista ortogonal vai ser o quê? A relação de um determinado objeto em relação ao quê? Um plano que vai ser paralelos entre si, 2 a 2. A seguir, vamos representar o quê? Vamos ver 3 vistas ortogonais de uma figura não plana. A gente tem a vista lateral,
esquerda, a gente tem a vista superior e a gente tem a vista o quê? Frontal. Vamos representar essa figura no plano utilizando uma malha quadriculada. Nesse caso, considere o quê? As respectivas malhas de um lado do quadradinho dessa mesma medida de quê? De lado. A gente faz um desenho, coloca na malha quadriculada e vamos conseguir o quê? Vamos conseguir o quê? Identificar a nossa figura, ó. Primeiro, representamos a vista lateral esquerda. É a forma que eu vejo ela na lateral esquerda. Depois a gente vai fazer o quê? Vamos colocar a vista o quê? Vista superior. Estou vendo minha figura de cima. E depois a gente vai colocar a vista frontal. É a forma que eu estou vendo ela de frente. E vocês observem o quê? Que conseguimos o quê? Formar uma figura. Então, vista ortogonal vai ser o quê? Vai ser a forma que a gente vai observar, que a gente vai ver uma determinada figura em relação ao que é um plano que será um paralelo 2 a 2. Dúvidas? Estarei lá no grupo à disposição para tirar todas.